Boa tarde, professores e colegas do curso de odontologia. Nós somos do grupo 3 e a patologia escolhida é a xerostomia. Estes são os integrantes do grupo: Álvaro, Ana Luísa, Fernanda, Josiane, Laine, Lucas, Paulo, Rafaela e eu, Ariana. Vou começar esse seminário com uma breve introdução sobre o tecido epitelial glandular. Esse tecido que é tão importante no nosso organismo é responsável pela produção de secreções. É dividido em glândulas endócrinas, quando esse produto é direcionado para o interior dos vasos sanguíneos, como é o caso das glândulas da tireoide, glândulas mistas, quando apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo, como o pâncreas, ou exócrinas, quando essa secreção é direcionada para os ductos, que a levarão para a superfície externa ou interna do corpo, por exemplo, as glândulas salivares. E é sobre elas que aprofundaremos um pouco mais. Agora, nós vamos apresentar três tipos de glândulas salivares. Na primeira lâmina, temos um corte de glândula sublingual, uma glândula classificada como mista. Nessa lâmina, podemos perceber as unidades secretoras, que são formadas por túbulos mucosos. Alguns estudos histoquímicos demonstram ser a sublingual uma glândula de secreção puramente mucosa e morfologicamente, como já dito, mista. Na segunda lâmina, temos um corte de glândula parótida, a maior das três glândulas salivares pares. Os asteriscos na lâmina indicam tecido conjuntivo, que vai dividir o parênquima glandular em lóbulos. Vale salientar que a maior parte da saliva serosa é produzida pela parótida. Na terceira e última lâmina, temos o corte de glândula submandibular. As unidades secretoras terminais mistas, formadas por túbulos mucosos, podem ser observadas na lâmina. Além disso, contribuem com cerca de 60 a 67% da secreção salivar não estimulada. A xerostomia, também conhecida como boca seca, é uma condição associada à baixa produção de saliva. Em cenário normal, uma pessoa produz cerca de 1 litro e meio de saliva por dia, que é secretada pelas glândulas salivares diretamente na boca. A saliva desempenha papel importante no organismo. Por esse motivo, detectar os primeiros sinais da boca seca é fundamental. A causa da xerostomia pode estar relacionada com medicamentos, pois existem remédios que produzem a hipossalivação como efeito colateral. Os mais prováveis de causar essa condição são aqueles utilizados para tratar depressão, hipertensão e ansiedade, além dos antistamínicos, descongestionantes, relaxantes musculares e analgésicos. O envelhecimento também pode estar relacionado com xerostomia, já que a boca vai ficando naturalmente mais seca com a idade. Referente à terapia contra o câncer, pode-se ressaltar que as drogas quimioterápicas podem alterar a natureza da saliva e a quantidade produzida, apesar de ser temporário, já que seu fluxo salivar retorna ao normal após a conclusão do tratamento. No caso da radioterapia, quando ela é direcionada na cabeça e no pescoço, ou seja, nas regiões das glândulas salivares, ocorre danificação dessas, o que interfere na produção da saliva. Esse dano pode ser temporário ou permanente, vai depender da dose da radiação usada. Em relação aos danos no nervo, eles ocorrem devido a uma lesão nos nervos da cabeça e do pescoço, e por isso pode influenciar também na função das glândulas dessa região. É importante perceber também que a xerostomia está atrelada a outras condições de saúde, como diabetes, derrame, hipertensão, hepatite C, linfoma e doenças autoimunes, como síndrome de Sjögren, HIV e AIDS. Além disso, o ronco e a respiração com a boca aberta também pode contribuir para a hipossalivação. Entre essas doenças associadas à xerostomia, pode-se destacar a síndrome de Sjögren, uma doença autoimune que ataca as glândulas salivares, a diabetes, que tem como sintoma a desidratação da boca, e a hepatite C, já que existem diversos estudos que associam as desordens das glândulas salivares desses pacientes aos mecanismos induzidos pelo vírus dessa doença. Além disso, a xerostomia pode estar associada também ao uso de tabaco, álcool e drogas recreativas. Quando analisamos a epidemiologia da xerostomia, percebemos que a sua frequência em relação ao gênero, de acordo com os dados analisados, não possui um consenso, que se restringe ao sexo dos pacientes. Mas quando notamos o fator relacionado à faixa etária, observa-se que os adultos mais velhos apresentam uma alta taxa de incidência, em razão dos efeitos sinérgicos de tomar vários medicamentos. Entretanto, ainda podemos destacar que a xerostomia pode se manifestar nas crianças, em virtude de dois fatores. O primeiro deles
é pela indução por drogas contida nos medicamentos neuropsiquiátricos para depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e também para o tratamento da asma. Já o segundo está associado ao tratamento quimioterápico, como, por exemplo, em crianças com leucemia, uma vez que a quimioterapia afeta a saúde bucal, pelo desenvolvimento de alterações nas glândulas salivares, como já foi dito anteriormente. Além disso, essa doença das glândulas salivares pode ser causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, que afeta até 8% dos indivíduos infectados com o vírus. Para a prevenção da xerostomia, colocar em prática algumas estratégias, como, por exemplo, evitar o consumo de produtos alimentícios doces, pegajosos secos e cariogênicos. Além disso, tanto o tabagismo quanto a injeção excessiva de álcool estão ligados à secura oral. E ainda podemos pensar na alteração do tipo de medicamento nos tratamentos, como alternativa para que tenha um menor impacto na salivação. E, por fim, caso os pacientes usem próteses dentárias, elas devem ser armazenadas em soluções de hipoclorito, para ajudar a prevenir o crescimento excessivo de organismos candidais, que floresçam nos interstícios das placas à base de acrílico. Os sintomas são boca seca, hipossalivação, hipocialia, que estão relacionados com a dificuldade da produção salivar. Inúmeros impactos causados à saúde bucal, mental e metabólica do indivíduo acometido pela xerostomia, tais como disfagia caracterizada pela dificuldade em engolir alimentos, digeusia, que refere-se à alteração persistente do paladar. Tais condições comprometem o apetite e a absorção nutricional após a alimentação do indivíduo acometido pela xerostomia. A disfonia, onde há dificuldade ou alteração na fala, e a halitose, caracterizada por um odor desagradável proveniente da cavidade oral, são condições que afetam a confiança relacionada ao convívio social da pessoa acometida pela xerostomia. Processos dolorosos relacionados diminuem drasticamente a qualidade de vida. Podemos citar a glossodínia, que é caracterizada por dor e ardência na língua, além de inflamações e úlceras na língua e mucosa oral. Quielite, que é a condição onde ocorrem fissuras e inflamações no lábio. A erosão do esmalte também ocorre, pois os ácidos em contato direto com os dentes, como resultado da diminuição da produção salivar, tem como consequência a erosão do esmalte dentário. À medida que o esmalte sofre essa erosão, os dentes ficam vulneráveis a cáries e a infecções do canal radicular. A xerostomia é um fator que aumenta a incidência de infecções oportunistas. Na imagem abaixo, podemos observar a candidíase oral, que tem origem fúngica e é uma das mais comuns. Isso se dá pois a saliva possui importante efeito antimicrobiano, que controla o crescimento de bactérias, além de atuar como uma proteção contra alguns vírus a partir do contato oral. Portanto, a diminuição da produção salivar tende a deixar a cavidade oral suscetível a infecções. Na imagem ao lado, podemos observar um indivíduo acometido pela xerostomia profunda, que pode ser uma das complicações mais debilitantes resultantes do tratamento radioterápico na região da cabeça e o pescoço. Na imagem, observamos cárie cervical avançada em todos os dentes apresentados. A xerostomia sinaliza que algo no organismo está em desequilíbrio. Dessa forma, o diagnóstico deve considerar, primeiramente, o histórico clínico do paciente, para que se possa descartar possíveis doenças que comprometam o funcionamento das glândulas.
Além disso, deve observar o uso de medicamentos que possam induzir a hipossalivação, além de esclarecer a quantidade e frequência de água ingerida pelo paciente. Também deve se questionar sobre possíveis dificuldades relacionadas à deglutição ou sensações como queimação na cavidade oral. Tudo isso irá ajudar a definir a intensidade dessa condição no paciente. Além disso, deve ser feita uma análise clínica da cavidade oral do paciente. Isso irá mostrar se existem condições que possam agravar a xerostomia, como a ausência de saliva no céu da boca, língua com aspecto ressecado e possivelmente com fissuras, e além disso, a presença de cáries também pode piorar esse processo. Dessa forma, existe a possibilidade do exame de cialometria, que consiste em medir a produção salivar. Esse exame auxilia a verificar se a produção da saliva está dentro das conformidades. Ele pode ser feito em repouso, ele dura em torno de 5 minutos e pode ser feito sob estímulo mastigatório, utilizando um tubete de silicone para mascar, por exemplo, e também pode ser feito sob o estímulo gustatório, utilizando ácido cítrico ou ácido málico para estimular a produção salivar e assim elaborar os diagnósticos. A respeito dos possíveis tratamentos para a xerostomia, para que se possa amenizar o desconforto causado por esses sintomas, algumas medidas podem ser feitas, como evitar principalmente fatores que agravem a boca seca, com aplicação de produtos que substituam a saliva e a prevenção de complicações orais que estejam associadas à xerostomia. Então, seguindo essa ideia, alguns pontos podem ser feitos, como, por exemplo, uma boa higiene bucal para controlar as placas, bochechos com clorexidina 0,12% ou flúor, e as próteses totais elas também devem estar bem adaptadas. O uso de substitutos da saliva, como gomas de mascar sem açúcar, umidificadores bucais e algumas terapias sistêmicas, como a policarpina. Tradicionalmente, o tratamento da boca seca tem sido como medidas paliativas, como o uso de substitutos da saliva, como eu já disse. Porém, a duração é bem restrita, dura bem pouco. Então, esses substitutos bucais servem mesmo para lubrificar e hidratar os tecidos orais e amenizar o desconforto. Além disso, o uso de alguns estimuladores da saliva, como a goma de mascar, para alguns pacientes não conseguem fazer o uso dela, como, por exemplo, os pacientes que fazem o uso de prótese total. Então, pode ser usado alguns agentes lubrificantes em forma de gel ou de pasta de dente para ajudar a melhorar o desconforto do paciente. Além disso, alguns estudos também indicam o uso da policarpina para o tratamento da xerostomia. A policarpina ela era inicialmente usada como uma solução oftálmica para estimular a secreção das glândulas exócrinas, como as salivares, as lacrimais e também as glândulas respiratórias mucosas, além de que podem estimular a contração de músculos esqueléticos lisos e da motilidade dos tratos gastrointestinais e urinários. Então, por esse motivo, alguns profissionais não gostavam muito de usar a policarpina para tratar a xerostomia. Até meados dos anos 90, a principal aplicação clínica da policarpina era centrada na aplicação tópica para o tratamento de glaucoma. Mas atualmente, alguns estudos indicam uma boa utilidade da policarpina associada a outras drogas antihipertensivas e a antidepressivos no manejo do tratamento da xerostomia. Em alguns estudos, mostraram uma indicação para a xerostomia da policarpina para a xerostomia causada por danos da glândula pela irradiação e relacionada também ao uso de medicamentos. Mas, porém, a policarpina não é indicada para pacientes que estejam com doenças respiratórias e nem aqueles submetidos a drogas hipertensivas, segundo a literatura. Além disso, também, algumas outras terapias têm demonstrado bastante eficiente, como a acupuntura. Alguns estudos com pacientes portadores da xerostomia causado por irradiação pode gerar um aumento de até 98% do fluxo salivar, com um regime de 3 a 4 sessões de acupuntura por semana. Estudos também com suplementação dietética têm demonstrado que alguns compostos vitamínicos aumentam bastante o fluxo salivar não estimulado.
Mas, entanto, ainda há poucos estudos bem planejados sobre o tratamento para a xerostomia. Poucos dos agentes disponíveis foram testados expressivamente e como restrita à população, não sendo então possível observar resultados em populações com outros tipos de doenças associadas à xerostomia. Aqui é uma imagem mostrando, bem simplificado, algumas das funções da saliva, como a excreção de toxinas, a lubrificação, a autolimpeza da boca e etc. Todos os integrantes do grupo participaram tanto da pesquisa, da montagem e do slide e da apresentação deste trabalho. Aqui está alguma das referências que utilizamos para a montagem do trabalho. E muito obrigado pela atenção.